E aí, ferinhas? Tudo bom? Então, continuando a nossa sequência de vídeos, eu tinha dito que o próximo ia ser sobre célula. Então, a gente vai começar falando de citologia. A primeira coisa, então, que a gente vai ter que dizer sobre isso é como, e quem conseguiu enxergar uma coisa tão pequena. Por que eu tô falando isso? Porque, pessoal, os livros trazem o descobrimento da célula lá em 1663 por um tal de Robert Hooke, que era um inglês físico, tá? Como é que esse cara viu em 1663 uma coisa tão pequena, microscópica como uma célula? Então vamos lá. Robert Hooke, gente, ele usou um dos primeiros protótipos do microscópio óptico que a gente tem hoje, certo? Que é este aqui. Tcharam! Então, gente, isso foi em 1663. Ele, a pedido de outros pesquisadores ingleses que estavam encantados com os microscópios que estavam surgindo mais simples do que este, que vocês acabaram de ver, eles pediram para o Hooke, que era físico, fazer um microscópio melhorzinho. Então, gente, sim, este é um microscópio melhorado. Mas o Hooke pegou esse microscópio e conseguiu enxergar células, na verdade, compartimentos que se repetiam, muito pequenos que se repetiam, em cortiça, em um pedaço de cortiça, e que ele chamou de célula, porque lembravam os compartimentos pequenos dos mosteiros, enfim, que eles chamavam de célula. Então ficou célula. Primeira vez que se falou na expressão célula, remetendo a alguma coisa biológica, foi nesse evento do Robert Hooke e o seu pedaço de cortiça. Desde aí o Robert Hooke fez um monte de trabalhos, pesquisas e publicou muita coisa a respeito de microscopia. Bento, tô gravando. Como eu disse, esse microscópio que vocês acabaram de ver na imagem, que foi desenvolvido pelo Robert Hooke, ele não, em 1663, ele não foi o primeiro microscópio a ser utilizado para observar o meio microscópico, tá? Na verdade, esse microscópio que o Hooke usou, ele é derivado dos primeiros microscópios, que são estes aqui, ó. Eram pequenininhos, gente. Eles eram muito pequenos, tá? E foram usados, na verdade, primeiro, não foi por ninguém que observava coisas na natureza. Eles primeiro foram utilizados por mercadores de tecido, tá? Por quê? Porque os mercadores de tecido tinham que observar as tramas do tecido, os fios, como é que eles se entrelaçavam, para tentar precificar o tecido. E aí eles usavam sistemas de lupas que aumentavam um grau que eles poderiam, então, fazer essa comparação entre as tramas. E utilizando esse tipo de ferramenta, eles começaram a observar insetos diminutos, coisas cada vez mais não observáveis a olho nu, e aí começaram a passar, então, esses instrumentos, essas ferramentas para pesquisadores de história natural, que daí começaram a utilizar essa ferramenta, então, para observação de seres vivos, e da natureza ao seu redor. Então, data, o primeiro microscópio, acredita-se que tenha sido descoberto, feito, enfim, construído em 1591, tá? Então, era bem rudimentar, bem pequenininho, mas veio daí, então, todos os microscópios que a gente tem hoje. Toda a física por trás dos microscópios vem de 1591, é fantástico. Então, desde aí também, vem então toda a evolução do que seria uma célula. Então, os primeiros microscópios capacitaram então
os pesquisadores a vislumbrarem, a visualizarem seres cada vez menores e porções de tecido vivo cada vez menores. Então, depois de um tempo, surgiu o que a gente chama de teoria celular. A teoria celular, ela é de Schneiden e Schwann, tá? Vocês vão ouvir o nome dessa duplinha muitas vezes, sempre relacionado com a teoria celular. O que a teoria celular diz então? Primeiro, que todo ser vivo é dotado de célula, tá? Então a unidade morfológica de todo ser vivo é a célula. Eles também vão dizer que não só a célula é a unidade morfológica, mas também que a unidade funcional de todo ser vivo é a célula. Então, o ser vivo funciona porque cada célula sua funciona, tá? E, por último, eles dizem que a vida tem continuidade pela reprodução celular. Então, a célula se reproduz e aí o organismo inteiro, o ser vivo inteiro, consegue dar continuidade à sua vida e daí se reproduzir também. Então, essas três coisinhas constituem o que a gente chama de teoria celular por Schleiden e Schwann. Schleiden e Schwann. De onde vocês acham que eles eram? Schleiden e Schwann. 2 alemães, tá bom? E aí, minha gente? A gente chega ao que todo mundo, então, tem que estudar quando a gente fala em célula. Os modelos celulares, né? A gente tem 2 modelos celulares. Assim, se estuda 2 modelos celulares. 1, célula procariótica. 2, célula eucariótica. Pam. Célula procariótica tem esse nome, pro, vem o quê? Denota anterior, né? Primeiro. Então, a procariótica veio antes do que a gente conhece hoje como carioteca, que é uma membrana, a grosso modo, tá? Uma membrana que envolve uma região que a gente chama de núcleo nos eucariontes. Então, quem veio antes da carioteca, dessa estrutura mais complexa, a gente chama de procariontes. Então, os procariontes não tem nada, não tem uma região envolta por uma membrana, então ela não tem núcleo. Então, o que eu quero dizer? Células procariontes não têm núcleo, células eucariontes têm núcleo, tá? Vamos dar uma olhadinha agora. Vou fazer um esqueminha legal para vocês no desenho para ver se vocês entendem melhor essa diferença. Vê aí. Então vamos lá, pessoal. Como é que é a célula procariótica, então? A célula procariótica, ela se caracteriza pela ausência de quê? De núcleo organizado. O que é um núcleo organizado? É um núcleo que tem uma membrana especial chamada carioteca. Então, esse tipo de célula não tem essa membrana, tá? Então, não há carioteca. Ok? Que é a membrana nuclear. Quem é que tem célula assim? São as bactérias e as cianobactérias. O que são cianobactérias? São as bactérias que fazem fotossíntese. Então, essas aqui, pessoal, elas fazem fotossíntese, elas são fotossintetizantes. Sim, exato. São as ancestrais mais velhinhas, mais antigas das plantas. Então, como é que é uma célula, cara de uma célula procariótica? Então, geralmente, quando a gente representa uma célula procariótica, a gente representa uma bactéria, tá? As bactérias têm parede celular, que a gente não vai se estender muito nisso, porque a gente vai ter um vídeo só sobre envoltórios celulares, daí a gente vai falar na parede celular das bactérias, assim como a gente vai falar na parede celular das células vegetais, que é diferente, né, na composição dessa parede aqui. Essas células, pessoal, além do envoltório, elas têm um citoplasma, assim como todas as células têm um citoplasma. Só que esse citoplasma, gente, ele é cheio
da única organela que essa célula tem, que esse tipo de célula tem, que são os ribossomos, que são responsáveis pela síntese de proteínas, pela fabricação de proteínas a partir do DNA. Por que elas têm ribossomos e não têm as outras? Porque esse tipo de célula, pessoal, como a gente já falou, ela não tem membranas internas. Sistema de membranas internas vai aparecer só nas eucarióticas. Então, como os ribossomos ainda não têm membrana, então ele aparece aqui nesse tipo de célula. E sem os ribossomos, ela não ia conseguir expressar o código genético que está aqui no DNA, que se encontra, então, espalhado no citoplasma e não dentro de um núcleo. Agora, pessoal, como é que são as células eucarióticas? O que caracteriza, então, uma célula eucariótica? Presença de núcleo organizado. Tá? Enquanto nas procarióticas esse núcleo não existia, aqui vai existir, tá? Então, ela vai ter carioteca, a carioteca, que é a membrana nuclear. Quem é que vai ter, pessoal, esse tipo de célula? Então, todo o resto dos seres vivos. Quem é todo o resto? Ou quem são? Reino fungi, que são os fungos. Reino protoctista, que são os protozoários, que são seres unicelulares. E as algas, que podem ser unicelulares ou pluricelulares. Algas, então, não são plantas, porque plantas estão no reino plantae. E aí, o último, que é o animalia. Quem vocês acham que estão aqui? Sim, todos os animais. Inclusive, nós, tá? Estamos aqui e temos células eucarióticas. Como é que, então, é a célula eucariótica? Eu vou fazer para vocês o modelo da célula animal, certo? Eu podia fazer o modelo da célula vegetal, mas não vou fazer porque a célula vegetal tem mais coisa, tá? Tem parede, isso aí a gente vai falar outro dia. Célula vegetal, pessoal, tem parede, tem uma parede celular externa, celulósica, além da membrana plasmática. A célula vegetal vai ter um monte de organelas igual à célula animal, porém ela vai ter cloroplasto para fazer fotossíntese, né? Então ela tem algumas diferencinhas. Na célula animal a gente vai ter os ribossomos, que já apareciam na célula procariótica, porém eles vão ter organelas com membrana, tá? Então, eles vão ter muito mais organelas. Vão ter mitocôndria, vão ter complexo de Golgi, vão ter lisossomos, vão ter retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, que tem ribossomos aderidos, e finalmente a gente vai falar na estrutura que é a carioteca, a membrana nuclear. Então, isto aqui é uma carioteca. Ela tem, pessoal, poros, tá? Para que algumas moléculas grandes consigam passar para dentro e para fora do núcleo. Mais especificamente, RNAs e ribossomos que são fabricados aqui dentro, que a gente vai falar também em outra aula, tá? E aqui dentro, pessoal, a gente vai ter o quê? Material genético. Basicamente, DNA e RNA. O DNA, pessoal, ele tem o código genético todo, tá? Então, o DNA não sai do núcleo, ele fica. O RNA entra e sai, certo?
Basicamente, pessoal, é isso. Diferença entre célula procariótica e eucariótica. Espero que todo mundo tenha sanado as dúvidas sobre diferenças entre célula procariótica e eucariótica. Todo mundo agora já sabe quem tem célula procariótica, quem tem célula eucariótica. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho, vai começar a falar sobre as estruturas exatamente de quem? Do núcleo, tá? Continuem pedindo assuntos e, por favor, né, gente, não esqueçam do Ajuda Aí, Jana, que já tá rolando, já tô recebendo várias perguntas sobre a vida, que também vai ser uma série de vídeos do canal. Uma coisa importante antes de eu fechar o vídeo é falar pra vocês o quê? Do sorteio. A gente teve o primeiro sorteio aqui no canal do kit Memorabilia. E o kit Memorabilia, que eu guardei bonitinho pra não sujar, o kit Memorabilia vai pra Eloá Teixeira, grande Eloá! Oi, Eloá! Então, Eloá vai ganhar, então, o lindo kit Memorabilia com a plaquinha e com o caderninho de anotações. Ok, pessoal? Então aguardem, o próximo vídeo vai ser sobre núcleo. Beijo, beijo, beijo.